Oi, gente, vamos continuar então com a segunda parte do nosso ciclo 2, né? Então, a gente está falando sobre orçamento, né? Na primeira parte, a gente viu a definição dos itens do orçamento e a gente viu os orçamentos, dois tipos de orçamento, e agora na terceira fase a gente vai ver o orçamento preliminar. Então, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu trocar a tela. Vamos lá então. Aqui no orçamento preliminar, o que é importante nós termos, né, em mente? Basicamente, para Matos, ele fala que o levantamento expedito de algumas quantidades e respectivos custos de serviços contempla a quantidade maior de indicadores, né? E basicamente, tais indicadores é que vão facilitar a organização dos nossos serviços durante o orçamento, ou seja, indicadores são todos os itens que são mensurados durante o nosso orçamento. Para organizar o orçamento preliminar, existe a tabela que é TCPO, que é a tabela de composição de preços e orçamentos. Foi publicado pela editora Pini, né? Acho que em 1986, já faz algum tempo. Mas ela é muito completa e é uma bibliografia legal de vocês pesquisarem, tá? E ela mostra para a gente todos os indicadores a serem utilizados para a elaboração de um orçamento preliminar. Então, se a gente precisar fazer um orçamento preliminar, para não esquecer de nenhum dado, a gente pode consultar essa tabela, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui desse, desse orçamento preliminar, né? Basicamente aqui é a tabela número 2, ela mostra pra gente a quantidade de serviço para fazer as formas de concretagem, tá? De armação e concretagem, demandados para para execução de 1 metro cúbico de estrutura de concreto. Armado, né, que é o usual para caso de um edifício de múltiplos pavimentos. O que acontece aqui? Então, lá na TCPO, vem exatamente isso aqui: o serviço, que são as formas, a armação e a concretagem. Então, fala lá, né, a unidade, formas é em metro quadrado, a armação, que é em quilos, e a concretagem, que é metros cúbicos, tá? Então, formas é aquela parte que é basicamente de madeira, algumas vezes de plástico, algumas e raras vezes, né, pode ser forma metálica. A armação é basicamente metálica, né? A ferragem que vai lá, os ferros, e a concretagem, então, é o concreto literalmente que a gente compra em metro cúbico, né? Então aqui fala mínimo, médio e máximo. Então, o mínimo de formas para fazer 1 metro cúbico, então o mínimo que eu vou consumir é isso aqui, ou seja, 8,01 metros quadrados de forma, e o médio 9,01 e o máximo 15,02. Então, ele vai me passar as informações para cada um dos itens, tá? Dentro do orçamento preliminar, a gente tem essa tabela aqui, que é a tabela número 3, né? Que mostra a demanda por 3 serviços necessários à execução, né? A demanda agora, basicamente, ela vai ser expressa em metros quadrados de área construída, né? Então, a demanda para fazer, ou seja, o serviço para construir as formas, né? O mínimo, o médio e o máximo, né? A demanda ou o serviço para fazer a armação e a mesma coisa para a concretagem, tá? Então, ele fala sempre, ela vai dividir, né, em 2 etapas. Aqui, a demanda para execução e aqui a demanda para fazer a estrutura. Então, sempre vai dividir em 2 etapas e a gente vai conseguir organizar o nosso orçamento preliminar, certo? Então, quando a gente fala de orçamento analítico, conforme aqui já é o orçamento completo, né? Todinho.
Conforme Gonzalez, em 2008, é o orçamento detalhado e ele só pode ser realizado após a conclusão dos projetos, que foi o que eu disse para vocês antes. Somente a partir do projeto executivo é que eu vou conseguir fazer um orçamento analítico, né? Basicamente, para poder fazer um orçamento analítico, eu preciso, no mínimo, do projeto executivo pronto e de todo o memorial descritivo do que vai ser usado, né? É óbvio que esse memorial descritivo e esse projeto executivo, ele sofre alterações durante a obra, mas mesmo assim, eu preciso dessas informações para poder construir o meu orçamento analítico, né? E como resultado desse orçamento analítico, eu vou ter a planilha orçamentária, ou seja, a planilha de orçamentos. Nessa planilha, eu vou levar em conta todos os insumos, ou seja, materiais e mão de obra. Vou levar em conta os equipamentos, os custos indiretos, né, que é aqueles custos que eu falei para vocês de seguro, de organização de canteiro de obras, de organização de equipe técnica. Eu vou considerar as questões administrativas, vou considerar os tributos, né? Vou considerar o meu lucro e vou considerar o BDI. Então, isso é o orçamento analítico. O orçamento analítico é o completo, né, de absolutamente tudo. Então, aqui eu vou relacionar todos os serviços que são necessários, né? Então, quais são as etapas para a construção de um orçamento analítico? Primeiro, os estudos preliminares, né? Eu vou avaliar o plano de execução, o cronograma de utilização e o dimensionamento do canteiro de obras. A interpretação de documentos técnicos. Basicamente, todos os projetos. Eu preciso ter todos os projetos. As especificações técnicas, né? É a descrição qualitativa dos materiais, padrões de acabamento, né? Que é o princípio lá do nosso memorial descritivo. Então, eu tenho que ter isso aqui. E o memorial descritivo, que é o documento que deve descrever todos os materiais e todas as mãos de obra que serão utilizadas durante os serviços, tá? Após isso, eu vou começar a fazer o levantamento de quantidade de serviços, ou seja, eu vou levantar todos os itens necessários à execução da obra, todos os serviços que eu vou precisar, todas as mãos de obras que eu vou precisar. Então, eu vou passando projeto por projeto e vou listando isso. A partir daí, eu vou organizar critérios para levantamento dos quantitativos, ou seja, a quantidade de materiais. Para isso, o ideal é uniformizar e padronizar os procedimentos, né? Então, por exemplo, colocação de porcelanato, né? Tem dimensões diferentes, então eu vou quantificar quantos porcelanatos quantos metros quadrados de porcelanato de cada de cada dimensão eu vou ter que colocar. Mas além de considerar isso, eu tenho que considerar aqui, ó, as perdas, né? Então, além de considerar isso, eu vou ter que considerar as perdas no sentido de qual é a quebra, né? Quanto, tipo, se eu tenho que colocar 20 metros quadrados de porcelanato, eu não posso comprar só 20, eu normalmente compro 10% a mais, então eu vou ter perda de 10%, eu vou ter que considerar isso. E isso leva em relação ao tipo de paginação, ou seja, o tipo de desenho que vai ser colocado, tá? E nessas perdas eu também tenho perda em relação à mão de obra, porque tem paginações que são retas, por exemplo, é muito mais rápida a colocação. Quando eu já escolho um desenho diferenciado, leva muito mais tempo para minha mão de obra fazer. Então eu também tenho essa perda para considerar. Os encargos sociais, né, que basicamente é a questão de custos que eu vou ter em relação à demanda de contratação, né, de pessoal para poder trabalhar. Dentro ainda das etapas dos orçamentos, do orçamento analítico, eu tenho o BDI, né? Então eu vou ter que considerar os custos indiretos, seguro, enfim, tudo isso. Vou tabular isso em composição de custo unitário, porque muitas vezes eu tenho uma ideia no meu projeto
E quando eu coloco o valor unitário disso, eu chego à conclusão de que é muito caro. Então, se eu consigo tabular isso por preço unitário, eu consigo melhorar ou tirar isso ou acrescentar isso no meu projeto, né? Então, esse cálculo é feito após o levantamento de insumos, né? Materiais e mão de obra e equipamento. E aí a gente vai conseguir calcular unitariamente cada um deles, quanto vai custar dentro do meu projeto. E aí, às vezes, eu consigo fazer a substituição de um por outro para conseguir, de maneira mais rápida, conseguir chegar no equilíbrio de valores do que literalmente foi programado e o que está acontecendo na realidade, né? Vou fazer a avaliação, né, da composição dos meus componentes unitários, ou seja, vou verificar unidades de medida, o índice de consumo de insumos, os valores dos preços, né, a taxa de encargos, o BDI, ou seja, vou avaliar profundamente. E a partir daí eu vou fazer o índice de consumo e produtividade, ou seja, a incidência de cada insumo dentro da minha obra na execução e na quantidade de serviço, né? Até para poder programar as entregas. A partir daí, eu vou fazer o cálculo do preço unitário dos insumos, né, com todos os custos e o custo total de preço e venda, ou seja, quanto aquela obra literalmente vai me custar. Ela vai me custar X, por quanto eu vou vender? Vou vender por X mais 2, X mais 3, né? Então aí eu vou conseguir ter uma real ideia, né, do meu lucro. E a partir daí, eu vou montar um cronograma físico-financeiro, ou seja, quanto do dinheiro eu vou ter que injetar em cada etapa da minha obra. Ou seja, para a etapa 1, eu vou ter que injetar 10% do total. Para a etapa 2, 5%, enfim, né? Porque aí eu tenho um cronograma de quando começa e termina uma etapa e quanto dinheiro eu tenho que ter para poder vencer aquela etapa, ou seja, quanto dinheiro eu vou ter que injetar. E isso numa consultora faz muita diferença, porque se eles têm que alavancar a venda, se não tem esse dinheiro em caixa, mas tem que alavancar a venda para poder literalmente formalizar, ou seja, comprar material, pagar mão de obra, faz diferença, né? Por isso que às vezes a gente acaba tendo promoções, enfim, exatamente por causa disso, para correr atrás do cronograma físico-financeiro para não atrasar a data de entrega, né? E a partir daí, a gente tem uma planilha orçamentária, onde a gente tem a descrição de todos os custos necessários para a manutenção de uma obra, tá? Aí aqui eu trago o exemplo de uma planilha orçamentária, né? Então dá para ver aqui que a gente tem basicamente quem está propondo, o endereço, as referências, data, né? Tem aqui, ó, o BDI que foi aplicado, e aí a gente tem o item, né? A discriminação ou descrição, a unidade, a quantidade, o preço unitário, né? Com o BDI, o preço total, a porcentagem daquele item, né? A porcentagem total daquele item e qual é a fonte, basicamente, né? De onde é que eu tirei essa informação. Então, basicamente, eu tenho isso aqui, ó: serviços preliminares, administração, placa de obra. Então, eu tenho tudo aqui, vai sendo discriminado, movimento de terra, contenção, complemento. Então, a gente vai fazer isso para etapa por etapa que vai ser necessária para minha obra até chegar lá no 100%, tá? Aí eu vou ter o valor total e o 100%. Então, óbvio que nunca é assim tão pequeno, né? A gente trouxe aqui um resumo, mas basicamente a gente tem isso acontecendo sempre, em todas. Se vocês forem trabalhar numa construtora, então vai ser bem comum vocês verificarem isso e que basicamente tudo passa pelo setor de compras. Exatamente porque o setor de compras trabalha com essa planilha orçamentária o tempo todo. Ah, tem que mudar tal material para tal material porque não tem disponibilidade. Eu posso decidir isso? Não. Né? Mesmo sendo responsável pela execução da obra, não posso decidir isso. Quem vai decidir isso é o setor de compras, tá? Porque eles é que têm esse controle. Gente, então, bons estudos. Qualquer dúvida, só mandar mensagem no grupo.